Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0, quinta-feira que fecha o primeiro semestre de 2022, 30 de junho. Você telespectadora, você telespectador vai ter as notícias analisadas pelo Marcelo Pavão, advogado, jornalista, e também pela advogada Camila Amorim. Eu vou começar contando meio segredo, viu, Marcelo Pavão, para a telespectadora, para o telespectador. A mãe da Camila ligou para mim, a psicóloga da Camila ligou para mim também. Elas me disseram que a Camila entrou numa síndrome de ansiedade para comentar uma notícia, que é a renúncia do presidente da Caixa Econômica Federal por conta de denúncias, múltiplas denúncias de assédio sexual contra funcionárias. É verdade isso, Camila? Boa tarde. Boa tarde a todos. Se elas te ligaram, eu não sei, mas que eu quero comentar esse assunto, eu quero. Porque todo assunto que envolve isso de assédio sexual, para mim, é muito sério. Porque a gente, além de tudo, tem uma mudança no tempo. Quando eu falo tempo, é histórica mesmo. O que hoje nós não consideramos um assédio sexual, há 50, 60 anos atrás seria considerado. Então, assim, é muito difícil hoje a definição de assédio sexual. No entanto, existe, e a gente sabe que existe. E eu acho que o assédio sexual a gente pode hoje definir como constrangimento. E não existe só de homens para mulheres, existem de mulheres para homens. Isso não é comentado. Então, assim, o que aconteceu na Caixa prova mais uma vez eu brinco que é a síndrome do pequeno poder. O presidente tinha essa síndrome, tanto que houve um assédio a mulheres nessa questão do constrangimento. Então, vamos lá. Hoje, o assédio sexual, eu acho que a gente pode definir como constrangimento. Você deixar alguma pessoa constrangida pelo ato de um abraço, o abraço eu acho que é o mais simples da gente relatar, né? Porque a gente sabe a diferença de um abraço com uma conotação sexual, de um abraço entre amigos, de um abraço normal. E a gente vê muito, né, nesse caso da Caixa agora, né, o assédio, o simples assédio, que seria um abraço, que a mão escapa no peito, ou que o cotovelo encosta no peito da mulher. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a evoluir na questão do assédio, porque não é só isso que é assédio. O grito é um assédio, pode ser não sexual, sim, mas é um assédio, a gente tem que levar a sério tão quanto o assédio sexual. E o engraçado o nosso governo havia indicado esse presidente, e teve a questão do assédio. Agora, a nova presidente que foi indicada é uma mulher que já sofreu assédio e combate esse assédio veementemente. Ou seja, mais uma vez, um assédio sexual está virando moeda de político, vamos dizer assim. Estão transformando um assédio sexual, que é uma coisa seríssima, em moeda política. Então, assim, nós estamos hoje vivendo um país em que um crime vira arma política. Então, assim, tá muito complicado esse mundo. Não dá tudo ser politizado, gente. Tá errado. Assédio sexual é um crime. Politizar um crime deveria ser outro crime. Pavão. Olha, só assino embaixo do que a Camila falou. E ontem, vendo o noticiário, Paulo, boa tarde Camila, boa tarde a todos, eu realmente fiquei assustado quando eu tive algumas informações. Dentre elas, Paulo, a primeira é a seguinte: esse cidadão aí, o Pedro Guimarães. Pedro Guimarães, aí pediu demissão da Caixa Econômica Federal. E isso é regra geral do governo. Toda vez que alguém vai assumir um cargo,
seu histórico é revisitado, para ver se tem alguma coisa, suas fichas são levantadas, enfim, todo o histórico pessoal, profissional é levantado. E esse Pedro Guimarães, né? Ele simplesmente já tinha sido acusado de assédio sexual num banco que ele havia trabalhado. Formalmente ele foi acusado. Então o governo já sabia do histórico desse cidadão no quesito assédio sexual. Pensam que para por aí? Não. Esse cidadão, ontem foi relatado que, primeiro, quando foi anunciado que ele não seria mais o presidente da Caixa Federal, em Brasília, os funcionários das diversas diretorias, gerências, foram para um happy hour festejar. Veja, todo mundo saiu para festejar a saída de um cara que era um assediador, que todo mundo sabia que era assediador. Esse que é o ponto. E a gente cai aqui naquela situação. Se todo mundo sabia, então isso precisa ser investigado, porque há uma quadrilha, como a Camila falou, que acoberta crimes. É isso que a gente tem que ver. Não é uma questão de competência, não é uma questão de ideologia. São crimes que são acobertados porque ele era o presidente e todo mundo fingia que as coisas não aconteciam. Então, vamos lá. Pensa que terminou ou não? Ontem apareceram relatos do seguinte sentido, gente. Que quando ele ia a uma inauguração de agência da Caixa, quando ele via demarcações em vermelho, extintor de incêndio, ele mandava pintar de outra cor, porque aquilo era conotação de comunista. Olha onde chegou o devaneio desse cidadão. Ele mandava pintar extintor de incêndio de cinza, de azul, de branco, porque ele não queria ver vermelho. Ele proibia unhas vermelhas das funcionárias e das gerentes, porque ele achava que isso era coisa de comunista, de petista. Ele não permitia que as saias fossem acima do joelho, tinha que ser no joelho para baixo. Então, é um cidadão, entre aspas, é um ser que já não demonstrava estar nas suas faculdades mentais para exercer esse cargo. E ele é completamente acobertado. Quer dizer, a vergonha, ela só cresce. Não é apenas, saiu e entrou. A vergonha cresce. E principalmente, o que até agora não ocorreu, seja dessa senhora que assumiu a presidência da Câmara, que ainda vai da Caixa, que ainda vai assumir, sejam os diretores interinos, seja o governo federal, o presidente, quem quer que seja. Ninguém até este exato momento, até se for mentir, ou me desmintam, mas até esse exato momento, ninguém fez um único demonstrativo, um único pronunciamento defendendo essas funcionárias que foram assediadas. Nem para falar, estamos com vocês, nós garantiremos a integridade de vocês, nada. Não há uma única sílaba, Paulo, Camila e telespectadores, em apoio às vítimas. É como se isso não tivesse acontecendo. Então, isso é o que me deixa mais assustado. Tanto quanto quando a gente descobre que em 3 anos e meio de mandato, o presidente da FUNAI não foi uma única vez nas terras indígenas. Então, é um padrão, gente. É um padrão de não estou nem aí. É esse que é o ponto que eu acho que precisa ser levantado, porque eu temo por essas funcionárias que tiveram a coragem de formalizar a denúncia. Eu temo por elas, porque elas estão à deriva. Ninguém está protegendo elas. Em primeiro lugar, é importante se imaginar na situação de uma funcionária que recebe esse tipo de assédio sexual. Imagina uma funcionária que precisa do emprego, que a mãe doente mora com ela, que sustenta um filho sozinho. Imagina a funcionária nessa situação, ela fez um concurso para ser funcionária da Caixa, ou ela foi contratada pela Caixa por algum outro método, eu só conheço do concurso, e ela, ao recusar o assédio, a angústia dela de perder o emprego, de ser perseguida, porque as que se recusaram foram perseguidas. Aí, um outro aspecto muito importante, elas fizeram a denúncia para o compliance da Caixa Econômica Federal. E o compliance ignorou, o cidadão continuou
presidindo a Caixa Econômica Federal. Então, tem tudo de absurdo aí. E o terceiro absurdo, no meio dessa chuva de denúncias que tornam, lógico que a gente nunca pode condenar um acusado antes do processo, mas essa chuva de denúncias torna evidências muito fortes do comportamento dele, que já tinha antecedentes, como o Pavão falou. E aí a deputada federal Carla Zambelli posta nas redes sociais uma foto com o presidente da Caixa, assim como fez o presidente Jair Bolsonaro. É dizer o quê? Eu estou com ele e não com vocês que foram assediadas? Qual é o significado de postar uma foto com o presidente da Caixa envolvido nessa chuva, nessa tempestade de denúncias de assédio sexual? É um caso por demais absurdo. Camila, você comentou a notícia que você queria comentar, agora você vai comentar a notícia que você não quer comentar. Imagina que você está na sala de espera do Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, da pediatria e da ortopedia, e a sala é invadida por baratas e por um vazamento com cheiro de esgoto. Como é que você reagiria numa situação dessa, Camila? Paulo, a barata eu mato. Eu não sou das que fogem de barata. Eu mato. O vazamento do esgoto... Baratas? Não é uma barata. São várias. São várias. Vamos incentivar todo mundo que estiver lá a matar. Não, gente, é brincadeira, tá? Brincadeiras à parte, o assunto é muito sério. Porque como que você tem um hospital com baratas e vazamento de esgoto, cheiro de esgoto, e você atende crianças? Mais uma vez, é muito descaso com a saúde, é muito descaso com a população. Quem vai no hospital, gente, hospital tem que ser um ambiente limpo, um ambiente higienizado. É o mínimo que você espera de um hospital. Você espera olhar para um batente de um hospital e aquilo tá limpo. Imagina você ter baratas e cheiro de esgoto. É muito pouco caso com a população. É dizer, praticamente, vocês são uns bananas. Vocês pagam imposto? Pagam. Que bom, a gente enche o bolso de dinheiro. Ah, mas não esquece também de pagar um plano de saúde. Porque você vai precisar, porque eu não vou te dar saúde digna. Então, assim, é pouco caso, é desprezo, é a falta de vergonha na cara. Porque nós pagamos os nossos impostos. Aí, se você não pagar inscrição endividativa, 1000 penalidades. Mas e o governo fazendo isso com o Hospital Irmã Dulce, como em muitos outros que existem? Não é o primeiro caso de falta de limpeza, vamos dizer assim, em um hospital. Porque aí eu acho que é até um pouco mais sério, né? Se você tem um vazamento de esgoto, é sinal de que a estrutura do prédio não está tendo manutenção. Então, imagina um centro cirúrgico. Então, assim, é pouco caso, é falta de vergonha na cara, é falta do princípio básico de dar a saúde à população. A gente fala há muito tempo que está faltando saúde, que está faltando investimento na saúde. Aí agora vem e estoura um cano e baratas dentro de um hospital. É o cúmulo do absurdo. Eu fico indignada com esse tipo de coisa. Então, assim, se você depende do serviço público, você dançou. Pavão, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM, que é a OS, Organização Social que gerencia o Hospital Irmã Dulce, explicou que era a manutenção da caixa d'água. Eu tenho a impressão até que é errado, não era caixa d'água, devia ser de outra tubulação, de outro sistema hidráulico, acho que de esgotos, provavelmente, ou de águas pluviais, não sei exatamente. E que foi rapidamente sanada a questão. Agora, tem antecedentes também nesse caso. Há um tempo atrás, a infiltração foi no centro cirúrgico, que a Camila citou. Então, está faltando aí, alguma coisa está faltando no Hospital Irmã Dulce. Então, Paulo... Talvez seja vergonha na cara, como disse a Camila. Vergonha na cara, com certeza. Aí a gente tem também aquele caso do médico que não era médico, que ficou atendendo um tempo lá.
É assim, eu questiono muito a atitude dessas organizações sociais, porque elas nada mais, nada menos são do que atravessadores. Porque não sei porquê, sabe? Eu já ouvi secretário de saúde daqui de Santos falar que, olha, isso é para facilitar, para desengessar. Desengessou tanto que ficou desse jeito. Quer dizer, vão fazer uma limpeza e justifica que está fazendo uma limpeza, que o cheiro de esgoto também já teve o vazamento no centro cirúrgico, entra barata. E no final das contas, a gente acaba exatamente no ponto que a Camila falou. Quer dizer, é a população que se lixe, porque a prefeitura lava as mãos, a OS lava as mãos, todo mundo lava as mãos, ninguém é multado, não acontece nada. Mas e aí? E a população que está sendo... Isso foi o que chegou agora ao conhecimento, fora o que a gente não tem o conhecimento, fora o que deve haver ali dentro de você, olha, fica calado, fica calada, senão vai perder o emprego. Acho que está errado. Eu acho que o sistema de administração municipal precisa ser revisto. Existem situações que precisam ser revistas, como essa terceirização da saúde, terceirização das escolas. A terceirização no Brasil precisa ser revista, porque ela é útil em determinado nível e em determinado momento. Ela não é uma solução mágica para tudo. E parece que contratar as OS, essas organizações sociais, tudo foi resolvido. E a gente sabe que a coisa não está legal. E na Irmã Dulce, a gente precisa começar a ver, talvez fora da cidade, algum órgão de fiscalização, porque prefeitura e a OS que cuida da Irmã Dulce, parece que o que aconteceu? Não sei. Porque parece que as coisas vão se sucedendo, Paulo, e não tomam nenhuma providência. Quer dizer, eu gostaria de saber se existe uma sala com alguém da prefeitura fixo no hospital, fiscalizando as coisas, como se fossem os olhos da prefeitura, ou é apenas passar lá com uma pranchetinha e vai... Porque é isso que a gente precisa, de segurança, e é o que a Camila falou, eu assino embaixo. E a população, ela vai ficar o quê? Vai estar indo no hospital, precisando, está doente, vê barata, sente cheiro de esgoto e fala, foi por causa da dedetização. É muito triste, Paulo, e muito triste mais ainda, mais uma vez, o silêncio das autoridades constituídas. A asepsia, a limpeza, é a primeira obrigação do hospital. A pessoa fragilizada com uma ferida, com um corte, com um acidente, precisa de asepsia. É inadmissível isso que aconteceu no Hospital Irmã Dulce e não é a primeira vez que acontece. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 desta quinta-feira, o Marcelo Pavão, jornalista, advogado, a Camila Amorim, advogada, estão analisando as notícias com você. Antes da gente comentar as pautas, Pavão, rapidamente, ontem saiu no Diário Oficial da União a medida provisória que reduz o reajuste da taxa de ocupação dos imóveis da União, que a gente chama de laudêmio, né? Impropriamente, porque não é bem o laudêmio. Sim. Reduz o reajuste de 50% para 10%, né? Isso. A União tinha reajustado em 50% e voltou para 10%. Só que você me explica que os boletos vencem hoje, né? Hoje é o último Como dia. Como é que a pessoa faz? Então, eu consultei hoje o site da SPU, os boletos estão saindo como estavam, sem a redução, com vencimento dia 30, com um valor de aumento de 50%. Então, existem meios de se pagar e se requerer a devolução ou ingressar na justiça, porque tem gente que por exemplo, o meu apartamento é um quarto e sala, lateral, não é nem de frente para o mar, e só para ter uma ideia, acho que são 47 metros quadrados o meu apartamento, e esse ano, esse meu apartamento de 47 metros quadrados foi cobrado R$450 desse imposto. Então eu imagino que Santos é o município no Brasil com o maior número de unidades. No Brasil todo são 600 mil imóveis aproximadamente. Na Baixada Santista, nas cidades da Baixada, 40 mil. Exatamente. Então a gente vai procurar se informar, mas até agora a gente não tem informação. Paga no valor a mais para depois receber de volta? Vai ter uma semana, 10 dias para
a receber um novo boleto, realmente até agora a gente não sabe o que vai acontecer. O Pavão tentou descobrir, não conseguiu, Não né? tem informação. A MP do dia 24 foi publicada no dia 27, o vencimento é hoje, não há informação, no site da União não há informação, não há absolutamente nada que seja informado pelo governo federal nesse sentido. Tem duas pautas que são regionais e tem desdobramentos ou em outras regiões ou nacionais. Uma delas é a de greve de motorista de ônibus. Amanhã vai ter de novo greve de motorista de ônibus de São Vicente, pelo menos foi o anúncio que eles fizeram ontem. Os benefícios dos salários estão atrasados, a frota já está funcionando só 20%, e amanhã, pelo jeito, nenhum ônibus do transporte público de São Vicente vai sair da garagem. Ontem, isso aconteceu em 13 das 24 empresas de ônibus que prestam esse serviço em São Paulo. Foi um dia de caos em São Paulo, não foi, Camila? Mas a Justiça considerou a greve abusiva e os motoristas voltaram a trabalhar hoje. Aqui em São Paulo, a gente teve a greve ontem e há 15 dias atrás tivemos também greve. São Paulo é uma cidade muito grande, todo mundo sabe disso. E o deslocamento na cidade de muita gente é feito ônibus e metrô e trem. E muita gente que precisa trabalhar, lógico, né? Ninguém vive de luz, a gente precisa trabalhar justamente também para pagar essas contas absurdas que nós temos ultimamente, ficaram sem o transporte público. Infelizmente, São Paulo tem uma linha de metrô muito pequena, perto do tamanho da cidade, e muita gente que mora na área periférica da cidade necessita do ônibus, porque a linha de metrô não chega, ou a linha de trem também não chega. Então, ontem foi um dia de caos aqui em São Paulo. Acredito que São Vicente também vai ser um dia de caos amanhã, porque praticamente todo mundo que trabalha depende do transporte público. E o ônibus tem um papel muito importante nisso. São Paulo ontem parou. Por volta de 4h30 saiu a decisão judicial para que voltassem ao trabalho todos que estavam parados. Só que não deu tempo. Então, nós tivemos um problema na hora do rush da manhã e da noite. E o que me indigna, de novo, aquela coisa, cadê o órgão público, o órgão para quem a gente paga para ter isso direito, né? O ônibus custa em torno de R$5, salvo engano, a passagem aqui. Então, você está pagando por aquele transporte público. Não dá para você aumentar isso da população, porque já pesa demais a questão do transporte. E aí, tem uma omissão geral. Então, aquela coisa é ruim, a gente sabe que é ruim, sardinha em lata, andar de ônibus, um calor do cão. Nós ainda não passamos a pandemia, né? Então, a gente ainda tem as doenças respiratórias todas aí. E a população, mais uma vez, é jogada no limbo. Então, assim, faz o que quiser com a população. Eu tenho obrigação de dar transporte? Tenho. Mas e daí? Deixa na mão das empresas que foram licitadas para tal, que tem a concessão das linhas, e o povo que se dane. Então, mais uma vez, nós estamos tendo um problema de gestão nessa questão pública dos ônibus. Não é uma questão que vai resolver do dia para a noite, só que, ao mesmo tempo, os trabalhadores dessa questão de transporte público têm que pensar também que você tem um mínimo na greve. É direito de greve? É direito de greve, mas tem que deixar um mínimo funcionando para não causar como causou em São Paulo ontem e vai causar em São Vicente amanhã. Paulo, eu concordo com a Camila. Uma questão que a gente precisa sempre destacar é o seguinte, como você falou logo no início da matéria, os motoristas estão reclamando de atraso de salário, atraso de benefício. O contrato de concessão está sendo pago pela Prefeitura de São Vicente? É isso que a gente tem que ver
se está certo. Se o contrato está sendo pago pela prefeitura, eu espero que neste momento os procuradores da prefeitura de São Vicente estejam dando entrada em mandado de segurança junto ao TRT para que seja declarada a necessidade de um mínimo de trabalhadores para que o serviço seja mantido. Por quê? Porque se a prefeitura paga o contrato à empresa de ônibus e a empresa é que não está repassando, então ou se rescinde imediatamente, faz uma nova licitação para outro, ou se obriga ao trabalho. O que não pode é que a população é a única que não tem o que falar. Então, é a prefeitura que paga o contrato, a empresa recebe, os trabalhadores não recebem e a população que fica sem o ônibus. É isso que precisa ser. Concordo totalmente com a Camila. Uma questão de gestão, agora é uma questão de responsabilização. Não dá mais, é para o gestor, seja prefeito, governador ou presidente, gastar o que tem e o que não tem e depois falar que está faltando dinheiro, Paulo. Então, eu não vejo ninguém falando em austeridade, eu não vejo ninguém botando a mão na consciência do que está sendo gasto e neste momento eu não estou vendo ninguém garantindo o trabalho, a ida e a volta ao trabalho amanhã do trabalhador de São Vicente, que hoje já está preocupado, se amanhã não for ao trabalho, muita gente vai perder emprego. Só que aí ninguém está nem aí para isso, né? Então eu acho que tem que inverter a mão da coisa para prioridade ser a população. E não o tubarão. Tem que ser a população que tem que ter o ônibus. E eu espero que o prefeito Caio Amado mova céus e terras para garantir que a população tenha condução amanhã. É provável não é só a ida do trabalhador ao trabalho. E a pessoa que tem uma consulta médica marcada há 3 meses, há 4 meses, há 1 mês, há 2 meses, e perde a consulta por falta de transporte, não tem os recursos necessários para pegar um Uber, né, tomar um Uber ou um táxi, muito complicado, não é meio complicado. Ontem foi um dia de caos em São Paulo. São Vicente não subsidia o transporte público, Santos sim, São Paulo sim, uma parte da tarifa é paga pela prefeitura. Agora tem um contrato envolvendo a prefeitura e a empresa concessionária do transporte público e esse contrato deve ser seguido. É um absurdo que os funcionários digam que não estão recebendo e a população fique sem transporte. A outra pauta que é regional e tem um desdobramento nacional, ou pelo menos regional, é a de briga de rua. Terça-noite, em Santos, o vice-diretor da Escola Estadual Olga Cury, ele se envolveu numa briga com um aluno na rua. Os dois rolaram no chão, houve soco. A postura do vice-diretor parece que é a correta. Ele foi defender um aluno do 9º ano de uma agressão de um homem na rua, e aí esse aluno ficou bravo com ele, empurrou. Ele inclusive registrou um boletim de ocorrência. No Paraná, o ex-deputado estadual paulista, Mamãe Falei, o Arthur Duval, que foi cassado por aquelas declarações sobre as mulheres ucranianas, quando ele esteve na Ucrânia, ele se envolveu também numa briga de rua, ele foi agredido por um outro deputado, só que paranaense, que tem um nome esquisito, um apelido esquisito, é o Boca Aberta, né? Cassado também. Também caçado, e também que agrediu Mamãe Falei. Então, é mais um sintoma, Pavão, de que as pessoas, não só no filme do Pedro Almodóvar, espanhol, as mulheres estão à beira de um ataque de nervos, né? Aqui são os homens que estão à beira de um ataque de nervos, né? Paulo, primeiro... Todo mundo muito nervoso. Você né? vê, o Mamãe Falei apanhou do Boca Aberta 2 caçados, assim... Na boa, tem que se abraçar e chafurdar mesmo. E no Paraná tem o Boca Aberta pai e o Boca Aberta filho, né? Os dois são deputados. O Boca Aberta, o que brigou aqui, foi cassado também. Ele era federal, foi cassado, e o Mamãe Falei foi cassado. É a tal história, eu gostaria de saber, e depois vai estar na pauta aqui do Roberto Jefferson também. O cara está com prisão domiciliar e quer ser candidato ao governo. Assim, esses loucos, Paulo, Camila e amigos... eles podem fazer o que... Agora, o que mais me espanta é que tem gente que aplaude e vota nisso.
Isso, para mim, realmente é que é o problema. O problema não é você se candidatar sendo um inútil, sendo um imprestável, sendo uma pessoa. O problema é quando essas pessoas são eleitas. E aí a gente vê o que esses deputados, deputadas, senadores e senadoras fazem quando não tem nada para propor e ficam lá brincando. É o que a gente vê. É todo mundo só no Twitter, é todo mundo no YouTube, é todo mundo na rede social, é só fazendo polêmica e projeto não. Veja, a gente está falando aí do vice-diretor da escola que entrou para defender, no final, quem ele entrou para defender, acabou brigando com ele, virou uma balbúrdia. Outro dia teve a escola que tinha câmera no banheiro para fiscalizar aluno. Quer dizer, a gente está no multiverso da loucura, só que a gente precisa limpar a política desses maus elementos. Então a gente está aí há 3 meses da eleição, a gente precisa ver, você quer defender o quê? O meio ambiente? Você quer defender a liberação das armas? Você quer defender uma melhor educação? Você quer defender o que for, a sua bandeira? Não estou aqui para julgar se está certo ou errado. Então procure o deputado, a deputada, o senador, a senadora, que mais falem a sua língua e que a coisa possa andar. E amanhã, quando esses deputados brigarem na rua, ficarem falando besteira no Twitter, tenha coragem de falar, esse é o meu deputado, essa é a minha deputada. Porque o que eu vejo é que todo mundo vota, muita gente vota e tem vergonha deles. Bota para baixo. Então fale, olha, bata no peito. Olha, eu votei mesmo nesse deputado que briga na rua. Eu votei nessa deputada que xinga a mulher. Eu votei realmente. É isso que a gente tem que fazer. Deixar de ser hipócrita e assumir. Porque esse povo está lá na Câmara, no Senado, porque tem voto. É isso, Camila Amorim. Pois é, dá vergonha da gente falar que votou em algumas pessoas, né? E eu tenho vergonha porque eu votei no Bolsonaro, então, assim, a gente tem que assumir. A gente tem vergonha, não voto mais, mas eu tenho que assumir o que eu fiz. E a gente estava falando de crime sexual logo no começo do jornal, né? E a gente tem que lembrar que o Mamãe Falei, por que ele foi caçado? Acho que todo mundo lembra, né, da história da Ucrânia. Então, assim, olha o tipinho de gente que passa, que tem o poder público, vamos dizer assim, no nosso país. E assim, e como é louco, né? O diretor vai defender o aluno que estava brigando com um terceiro, e esse aluno vai lá e briga com o diretor. Então, eu acho que assim, não é mulheres à beira de um ataque de nervos, é o mundo à beira de um ataque de nervos. Porque a gente vê, é engraçado, parece que já é comum a gente ver os ataques armados às escolas americanas. Tem algumas coisas que a gente parece que já virou comum, né? Então, mesmo essa questão do assédio, de não denunciarem, porque você tem um outro assédio aí, né, que seria o moral, vamos dizer assim. Então, assim, tá de ponta cabeça, tá de ponta cabeça. E eu acho que muito disso é o resultado da educação que nós temos no nosso país. Posso dizer que não só no nosso país, nos Estados Unidos eu também acho que é uma fábrica de louquinhos, porque isso de atirar também não é normal. E também não é normal um aluno bater num diretor. Então, assim, cadê o respeito, cadê a educação? E isso eu acho que vou falar aqui, eu tenho muitos amigos com filhos, tudo. Muita coisa eu acho que também é culpa dos pais, que transferem à escola o poder de educar. E assim, quem educa é pai e mãe, tá? Não é escola. Olha, depois do intervalo, a gente vai analisar a situação do Rio de Janeiro, que ela tem uma mudança importante agora, porque o eleitor do Rio de Janeiro, ele se acostumou a eleger um governador e depois de eleito o governador é preso. Agora não. O candidato Roberto Jefferson já foi preso antes de ser eleito. Não bastasse a gente ter um ex-presidiário candidato a presidente da República, a gente tem também um ex-presidiário, e atual, né, que ele está com prisão domiciliar, o Roberto Jefferson. A filha dele diz que ele é candidato ao governo do Rio. A gente vai analisar esse nonsense depois do intervalo.
É difícil ser âncora de telejornal. O Guarujá hoje completa 88 anos de emancipação e realmente nós temos muitos telespectadores, muitas telespectadoras em Guarujá e a cidade está de parabéns pela emancipação. Você, guarujaense, está de parabéns. Você que não nasceu em Guarujá, mas adotou a cidade também como moradia, está de parabéns. Mas, ao mesmo tempo, a gente lamenta muito a situação política de Guarujá, que nas últimas décadas tem tido problemas sérios. Teve um ex-prefeito que foi preso, teve outros ex-prefeitos com problemas sérios e tem como prefeito atualmente alguém que é investigado pela Polícia Federal na Operação Nácar e que, na opinião de muitos analistas políticos, é um verdadeiro zumbi político, né? Porque ele foi afastado por decisão judicial e voltou também por decisão judicial. A Câmara não aceitou o primeiro pedido de impeachment e atualmente julga o segundo pedido de impeachment. Então, para você, guarujaense, parabéns pelos 88 anos da emancipação da cidade. Agora, Pavão, não bastasse a gente ter um candidato ex-presidiário a presidente da República, tem também um presidiário atual candidato a governador do Rio de Janeiro. É uma mudança importante aí no Rio, né? Sim, Paulo. São situações assim muito loucas, né? Esdrúxulas. Porque assim, você tem... Vamos lá, vamos colocar os panos na mesa, sem fazer juízo de valor. O processo do Lula foi anulado pelo Judiciário. Se a gente concorda ou não, posso discutir aqui horas, dias, que eu não concordo com esse tipo de revisão, que não era nem para ter ido para o Supremo esse tipo de coisa, nem a forma é outra. Só que o fato jurídico tecnicamente falando, o Lula não tem processo correndo contra ele, nenhuma condenação, porque foi tudo anulado. Então, assim, sem fazer juízo de valor, mas é que... Não, ele não tem. Então, tecnicamente, ele não tem problema nenhum de se candidatar. O caso do Roberto Jefferson é um negócio emblemático, porque ele está cumprindo pena em prisão domiciliar, a condenação dele está completamente válida e o cidadão quer ser candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB, que é um dos partidos, eu diria que hoje, salvo alguma falha, é o partido, a legenda mais antiga em atividade é o PTB. Eu não acredito, porque é muito anterior, o PTB é da época do Getúlio. Então, assim, nós estamos falando de uma agremiação política, de um partido político histórico, que mantém na sua liderança uma pessoa que está cumprindo pena. E pior, dar a legenda para ele, neste momento, é simplesmente rasgar o partido. Nem se fala do deputado Daniel Silveira, aquele que foi indultado, que foi indicado para a comissão de segurança da Câmara e está legislando com tornozeleira no pé. Assim, e tem vários deputados. Então, assim, a gente precisa começar a ver essa situação para questões eleitorais. As condenações, elas têm... Eu acredito que a candidatura dele deva ser impedida, mas a gente está vivendo um momento muito sério e que depende sempre do povo se posicionar. Quem você quer lá? Se você quer o Lula, o Bolsonaro, não importa, se posicione. E eu volto a falar, a gente tem que se posicionar e falar se você acerta, se você erra, você tem que se posicionar, porque acertar ou errar não é o problema. Votar numa pessoa e se decepcionar com o mandato dessa pessoa, isso não é problema. O problema é a gente não assumir a nossa responsabilidade enquanto cidadão de que o nosso voto tem consequência. Então, eu vou falar agora, atual deputado, o Tiririca, não será candidato, ele não vai ser mais candidato. Ele tem o bordão, pior do que está não fica. Desculpa, deputado, pior do que está, fica sim.
Se a gente não tem responsabilidade no voto, fica pior sim. Então, ninguém mais na Câmara, nas assembleias, no Senado, nos governos estaduais ou no governo federal, ninguém no Brasil é biônico, ninguém foi indicado. Todos entraram por voto. Então a gente tem que assumir se a gente defende, se a gente tá contrário, se a gente aplaude, e aí sim a gente tem que participar da vida política. O que não podemos mais é ver uma notícia dessa, quer dizer, o cara está em prisão domiciliar e ele quer ser candidato ao governo do Rio. O povo do Rio que coloca a mão na consciência se vai votar ou não num candidato que cumpre pena. É escolher o óbvio, mas estamos e devemos permanecer numa democracia. O que nós não podemos é votar mal e dizer que a culpa não é nossa, né? Camila? Não falou absolutamente tudo. Eu só vou acrescentar uma coisa no que você falou, Paulo. Nós temos como candidatos um ex-presidiário e um futuro presidiário. Então, assim, para a presidência a coisa está mais feia ainda do que para o governo do Rio. Porque nós estamos com isso, um ex e um futuro presidiário. O presidiário Bolsonaro não dá para saber, só se a bola de cristal da Camila é mais clara que a minha, né? O poder de adivinhação. Mas realmente o Bolsonaro acaba de ter mantido uma condenação de indenização a uma jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo. Ele tinha sido condenado em primeira instância a R$20 mil de indenização e agora já passou para 35 mil, não sei se ele vai... Quer apostar comigo, Paulo, que vai chegar no STJ e a condenação vai ser revertida? Eu não quero apostar, que também a minha bola de cristal não é tão clara quanto a do Marcelo Pavão. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem outros processos também. Tem multa por não usar máscara, tem multa por não usar capacete, tem vários outros processos aí também do Bolsonaro, que ele só vai enfrentar em primeira instância se não tiver mais mandato, né? Por enquanto ele tem foro privilegiado, não dá para saber o que vai acontecer com ele. O que dá para saber é que o Nelson Piquet, ex-piloto, tricampeão mundial de Fórmula 1, brasileiro, ele pediu desculpas por ter usado a expressão racista neguinho em relação ao Lewis Hamilton, da Mercedes, um dos maiores pilotos, talvez o maior piloto em atividade na atualidade. A desculpa do Nelson Piquet, Camila, é de que ele usou uma expressão que era usada mesmo, e nisso ele tem razão, no século passado, até o começo desse século, neguinho. Só que tem um detalhe importante aí, que foi até o Marcelo Marçaioli que me chamou a atenção. Você usar o neguinho, assim, impessoalmente, neguinho gosta de não sei o quê, neguinho gosta de não sei o que lá, é uma coisa. Nesse sentido que o Nelson Piquet falou, que disse, né, que usou a expressão, é uma certa pessoa, um neguinho, né? Agora, você usar especificamente em relação a uma pessoa, ele foi ultrapassado pelo neguinho, o neguinho vai tentar ultrapassar. É bastante diferente, não é, Camila? Paulo, é bem diferente e eu acho que hoje tá muito difícil da gente falar e não ser considerado como um preconceito, como alguma coisa. Chamamos a vida inteira o neguinho da Beija-Flor. Tem algum erro nisso? Então, assim, hoje a questão do preconceito está muito em alta também. E tá difícil da gente falar, da gente referir-se a alguém. Então, assim, tem vezes que o neguinho, o negão, o pretão, o não sei o quê, é uma forma que a gente sempre chamou alguém de uma maneira carinhosa. Essa pessoa nunca se sentiu vítima de qualquer preconceito ou de qualquer coisa do tipo. Só que agora, com os movimentos que existem, não estou falando mal desses movimentos, estou falando da dificuldade que nós temos em mudar algumas coisas, porque vídeo neguinho da Beija-Flor, nunca alguém usou o termo neguinho de maneira pejorativa a ele.
Como que a gente chamaria o neguinho da Beija-Flor hoje, agora? De uma maneira a não criar um preconceito. Então, eu acho que assim, falta muita coisa em questão de interpretação de falas e de interpretação de textos. Porque nem sempre a gente está se referindo a alguém de maneira pejorativa quando usa esses termos. Então, eu acho que assim, tá complicado da gente falar. Tá muito complicado. Por conta de interpretação. É igual aconteceu agora com Nelson Piquet. Qual que é a interpretação correta a ser dada ao que ele se referir, ao que ele falou? Então tá difícil, porque nem tudo é racismo. Nem tudo é racismo. Às vezes um apelido é um carinho, às vezes não. Quando a gente chama alguém de... Eu tenho uma amiga que é magérrima e eu chamo ela de gorda. Não é um preconceito. Sempre a gente se referiu a ela assim. Então é complicado, tá difícil. Camila lembrou muito bem do apelido do neguinho da Beija-Flor, né? Que é carinhoso, não é racista. Agora, reformular o uso das expressões que podem ter conteúdo racista é importante sim, não é mimimi isso aí. Sim. É importante, porque a atitude começa a mudar quando a linguagem muda. Paulo, quando a expressão muda. Eu peguei aqui, da BBC de Londres, eu peguei aqui o texto do Piquet. Primeiro, quem lembra, a Camila é muito mais nova do que a gente, mas quem lembra do Piquet correndo, sabe que ele falou neguinho pejorativamente sim. Tá? Então vamos começar a falar o correto. Agora, ele se desculpou, né? Não, depois que você passa o caminhão, você pede desculpa? Porque ele falou o seguinte para o Hamilton: o neguinho meteu o carro e deixou. O neguinho deixou o carro. É porque você não conhece a curva. É uma curva muito alta. Não tem jeito de passar dois carros e não tem jeito de você botar o carro do lado. Ele fez de sacanagem. Disse Piquet, que é sogro de Verstappen, namorado da sua filha Kelly Piquet, tá? Então, assim, ele falou neguinho porque ele quis falar neguinho. Porque quem vive, quem conhece os comentaristas, Paulo, Camila e telespectadores, o Hamilton, ele luta contra o racismo desde quando ele corre de kart. Porque o preconceito é gigantesco na Fórmula 1. O cara, ele é boicotado por todo mundo. Então não é uma coisa. E aí quando vem um ataque direto, o Hamilton, quando ele respondeu ao Piquet, ele virou e falou exatamente o seguinte: é mais do que linguagem. Foi a resposta dele. É muito mais do que linguagem. Ele não usou o neguinho no mesmo termo que o neguinho da Beija-Flor. Me perdoem os discordantes. Uma coisa é você ter uma pessoa que tem o nome artístico neguinho da Beija-Flor, só que hoje o neguinho da Beija-Flor já deve enfrentar problemas. Agora o Hamilton é racismo, sim. Piquet foi racista, sim. Piquet quis diminuí-lo, sim. Piquet foi expulso do paddock da Fórmula 1. Um tricampeão foi expulso do paddock. Não é uma coisa simples. Quer dizer, um tricampeão ser proibido de entrar no paddock, desculpa, não foi questão apenas do termo. O Piquet foi racista, sim. Quis ofender, sim. E está tomando a rebordosa, sim, com todo o direito, com toda a garbo e honra. O Piquet é um ser que precisa voltar para a caixinha, porque ele está fora há quase 50 anos. Ele falava mal dos outros concorrentes, ele falava mal do Piquet, xingava todo mundo. Piquet é isso. Eu, particularmente, sou fã do Piquet enquanto corredor. Tá? Eu pego os vídeos... Gente, quem teve a oportunidade de ver corrida do Piquet, viu que era cara saber correr. O cara é muito bom. Agora, errou feio, é racismo, tá tomando a resposta devida, foi expulso do paddock. Então não é uma questão simples. E parabéns, Lewis Hamilton, que é um cara preto, é um cara que não nega suas raízes, é um cara que luta por essa bandeira, é um cara que veste a camisa da cidadania. Então,
na falta de um piloto brasileiro, eu sou fã sim do cidadão, da pessoa, do corredor, do esportista Lewis Hamilton. E que todo ato racista seja combatido dessa forma dura, enérgica, porque racismo, misoginia, preconceito, a gente tem que combater com energia. Não podemos passar na mão. E Paulo, mais uma vez, ele pediu desculpas. É aquela coisa, você ofende, você machuca, depois você fala, peço desculpas. Muita gente tem essa mania de ofende no público e pede desculpas no privado. Isso para mim é não ter vergonha na cara. Eu acho melhor pedir desculpas do que não pedir desculpas, mas eu concordo com o Pavão, e eu falei isso no início, o Piquet, ele não usou a expressão neguinho impessoalmente, ele usou a expressão se referindo especificamente ao Lewis Hamilton. Então tem um conteúdo racista sim, que há 40 anos atrás não existia, esse conteúdo não era considerado assim, mas hoje é considerado. Agora, eu acho melhor pedir desculpas do que fingir que não aconteceu nada e não pedir desculpas. Acho que eu não concordo com o teor da desculpa dele, porque ele usou se referindo especificamente ao Hamilton e não de maneira impessoal. Eu também, como Pavão, sempre fui fã do Piquet, inclusive por conta das entrevistas muito curiosas, né? Assim, politicamente incorretas e pela genialidade, não só como piloto, mas como acertador de carros, né? Também um grande piloto, um grande acertador de carros, mas que às vezes pisa na bola depois que saiu da Fórmula 1. Só para registrar, o Brasil alcança uma marca importante de quase 80% da população vacinados com primeira e segunda dose. Mas a gente ainda tem 228 mortes por Covid, em média, por dia. É muita morte, é muito alto. A gente tem que continuar tomando cuidado. E dessas mortes, de cada 10 mortes, 6 são de pessoas que não tomaram ainda a dose de reforço. Então, a dose de reforço é importante, sim. Chegamos ao final da opinião, agradecendo a participação como comentaristas do Marcelo Pavão e da Camila Amorim, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 e uma ótima quinta-feira para você que você merece.